Vamos lá, então, entrevista importante para você acompanhar aqui no Expresso CNN, exatamente sobre esse alerta, que é a confirmação, dos primeiros casos da variante indiana do coronavírus aqui no nosso país. Nós vamos conversar agora com a médica epidemiologista Denise Garrett. Denise, boa noite, muito bem-vinda ao Expresso CNN, muito obrigada por dizer sim aí para mim. A gente fez o pedido para você um pouco em cima da hora, mas é pela própria demanda e a curiosidade das pessoas precisando ouvir, então, quem pode trazer mais elementos, mais informações. Você me ouve bem, Denise? Mona Lisa falando aqui. Boa noite, Mona Lisa. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. Vamos lá, Denise. Se eu não me engano, a gente começou a falar mais aqui no Expresso CNN e no mundo aí sobre a cepa indiana no fim do ano passado, né? Era ali outubro. Mas o que nós estamos vendo, Denise, agora, algumas semanas na Índia, está deixando toda a comunidade internacional mais preocupada pela agressividade, pela velocidade e por tudo mais. Eu gostaria de começar exatamente por essa linha com você. Essa cepa também está mutando, está ficando mais agressiva ou nós estamos tendo as imagens do que a gente já deveria ter visto há alguns meses? Então, Mona Lisa, essa cepa ela tem causado uma grande preocupação porque está todo mundo vendo a devastação que essa cepa tem causado não somente na Índia, mas também no Nepal, que é um país vizinho. E é uma cepa que acredita-se que ela é muito mais contagiosa. Inclusive, ela é responsável agora pelo aumento de número de casos no Reino Unido entre as pessoas não vacinadas. E o que eles têm visto no Reino Unido, que muito embora o número de casos por essa cepa ainda esteja pequeno, está dobrando a cada 5 dias. E essa cepa também está aqui nos Estados Unidos, está, da última vez que eu olhei, em 49 países, provavelmente já tem mais países, e aqui nos Estados Unidos ela é cerca de 3% das cepas que nós estamos sequenciando aqui, já é por essa cepa indiana, mas não tem muita informação sobre ela, além disso, que a gente sabe que provavelmente ela é muito mais contagiosa, porque na Índia não houve muito sequenciamento, então realmente ainda se tem muito pouca informação a respeito dessa cepa nova. Nossa, Denise, quando você me conta isso, meu coração aperta de verdade, né? Porque eu estava achando que eu estava sabendo aí tudo sobre a disseminação dessa cepa, estava aqui com 44 países, você já me atualizou 49 países, né? Há registros dessa nova cepa indiana, então, em 49 países, mas não há muitas informações. A gente tem que perguntar diretamente para as vacinas disponíveis aqui no nosso país, né? A Coronavac, também a vacina de Oxford, AstraZeneca e da Pfizer, a gente não sabe se essas vacinas têm alguma eficácia e que nível de eficácia contra essa nova cepa por causa da precariedade da vacinação na população indiana, que até tem uma suspeita imensa de subnotificação, ou porque, de fato, faltam estudos, como você já disse? Mona Lisa, na verdade, tem alguns estudos avaliando as vacinas usadas aqui nos Estados Unidos, que são as vacinas de RNA e a vacina da AstraZeneca, e muito embora houve uma diminuição na eficácia dessas vacinas, uma pequena diminuição na resposta imunogênica, o que a gente sabe é que as vacinas ainda funcionam contra essa cepa. Pelo menos as vacinas que foram testadas estão funcionando contra essa cepa, o que é uma ótima notícia e mais uma razão para se vacinar o mais rápido possível o maior número de pessoas, porque a gente sabe que as vacinas ainda estão atuando contra essa cepa indiana. Sendo o mais rápido possível, aqui no Brasil está difícil, a vacinação está muito lenta, nem 9% da população brasileira receberam as 2 doses, mas a gente continua aqui na esperança que esse ritmo aqui da vacinação vai mudar. O Caio Junqueira também participa da entrevista. Caio? Doutora, boa noite. Já que não há muitos estudos sobre essa cepa, o que a experiência indiana
mostrou, né? O caso concreto da Índia, a gente sabe, a gente acompanhou, evidentemente, mas no detalhe, o que a senhora, pelo caso concreto da Índia, o que mostrou de características sobre ela, para além até da transmissibilidade e da letalidade? Olha, essa onda na Índia agora, ela está bastante diferente da onda anterior, mas é muito difícil da gente dizer que é pela cepa. O que a gente sabe da cepa agora é o que eu disse, que ela ainda responde à vacina, muito embora possa haver um escape da imunidade natural e até mesmo da vacinal, a gente não sabe ainda, existe uma diminuição e que ela é mais transmissível. Agora, é importante também a gente lembrar que todas as medidas de prevenção contra as outras cepas e as outras variantes, elas se aplicam também a essa variante. E aí que está a importância, se no Brasil ainda não temos a vacina para lutar contra essa variante, e é o que a gente está fazendo aqui nos Estados Unidos, acelerando vacinação, na Inglaterra, em preocupação com essa variante, como não há doses, as outras medidas de proteção, testagem, rastreamento, lockdowns, distanciamento, todas essas medidas têm que ser intensificadas nesse momento para impedir a disseminação dessa variante aí no país. Sim, Denise, no Brasil ainda, né, não tem nenhum caso, então, provocado por essa linhagem aí, mas a gente tem esse caso, esses registros aí de pessoas que chegaram então do exterior ali no estado do Maranhão. O que se deve fazer de uma maneira muito didática quando um país dá de cara com uma situação como essa? O que é o ideal? O que se espera em termos de combate mesmo ali para barrar a disseminação dessa cepa? Porque só faltava essa para o nosso país, né? Qual é o procedimento de quem estuda, por exemplo, epidemiologia? Monalisa, é muito importante agora, lógico, o isolamento, né, desse paciente e todos os contatos, todas as pessoas que tiveram contatos, né, possível contato, tem que estar sendo testada, tem que estar havendo rastreamento, tem que se aumentar a vigilância genômica para poder estar acompanhando isso e ver se de alguma forma essa variante já está em algum outro estado ou algum outro caso. Todas essas medidas, nesse momento, para evitar essa disseminação dessa variante, são essenciais. O nosso país, Denise, não tem aqui o Brasil nenhum tipo de barreira sanitária, né? Há uma discordância aí do governo federal em relação a isso. No momento em que nós estamos tratando sobre a chegada dessa cepa, sem nenhum alarde desnecessário, isso seria uma medida a tomar? Ou essas medidas que você já acabou de elencar para a gente são suficientes? Não, não são. Essas medidas foram em relação ao caso que já está aí. Agora, as medidas sanitárias, as barreiras sanitárias, é mais uma camada de proteção. Você ter, com certeza, esse cuidado de fechar a fronteira, de quarentena, de testagem das pessoas que estão chegando, de testagem, isolamento. Isso tudo são medidas que também vão adicionar um conjunto de todas as medidas que devem estar sendo tomadas nesse momento para evitar a disseminação dessa variante. E vacinação o mais rápido possível, como eu disse, do maior número possível de pessoas. Caio? Doutora, a minha percepção é de que há muito desconhecimento ainda sobre a cepa indiana. Mas sobre a cepa de Manaus, que acredito que seja dominante, pelo menos aqui no país, já há uma reação positiva das vacinas a ela, ou ainda tem muita dúvida também sobre a cepa de Manaus em relação à eficácia das vacinas sobre ela? Então, Caio, as vacinas estão heroicamente segurando a barra com essas variantes, com todas elas. Todas as vacinas testadas para todas as variantes ainda estão funcionando.
E isso é muito importante a gente frisar o ainda estão funcionando, porque o que acontece? A gente está dando muita chance para esse vírus mutar, né? Com essa transmissão desenfreada aí no Brasil, você tem mais e mais chances, o vírus ele vai se adaptar, ele vai mutar, e as mutações que são benéficas para o vírus são as mutações que vão ser selecionadas. Então, é muito importante a gente entender isso, que as vacinas ainda estão funcionando, temos que vacinar e temos que tentar controlar essa transmissão para parar de dar tanta chance ao vírus de começar a mutar e, eventualmente, alguma mutação que escape à vacina. Isso realmente seria a pior notícia que a gente poderia ouvir se isso acontecer. A gente tem que trabalhar para prevenir que isso não aconteça. Denise, você disse que há poucas informações sobre a cepa, mas a minha curiosidade, na verdade, a minha necessidade de informação, até para passar para todo mundo, é muito grande. Então, eu preciso ser muito direta com você. Tem pouca vacina aqui, as nossas medidas de isolamento, elas são muito tímidas e há, enfim, uma polarização, uma questão política no nosso país em relação ao enfrentamento da pandemia. Isso é fato desde o começo. Diante desse cenário brasileiro, eu te pergunto, para a cepa indiana, que está causando, né, todas essas imagens que nós estamos vendo na Índia. Você disse que há outros componentes ali também. O uso da máscara, a asepsia das mãos, o isolamento possível. Isso tudo ajuda de alguma maneira diante da pouca vacinação, Denise? Monalisa, ajuda em muito, e eu acho que o país inteiro tem que estar preparado, tem que estar nessa hora realmente investindo nessas medidas de controle. A máscara, ela é muito eficiente. Hoje até mesmo saiu um estudo novo mostrando, quantificando a eficácia da máscara. É usar a máscara, evitar aglomeração em lugares fechados, evitar festas, aglomeração, tudo isso, máscara e, naturalmente, a lavagem de mão também e o distanciamento. Isso é essencial, porque pode ser a variante que for. Se existe um distanciamento, se você tem máscara, isso seria capaz de barrar a disseminação dessa variante. E como não temos vacina, é isso que nós temos que fazer, estar praticando uso de máscara, distanciamento, evitar ambientes fechados, mal ventilados e realmente se proteger para não termos que passar pelo pior. É isso aí. Denise Garrett, muito obrigada, Denise, por dizer sim para mim também aqui no Expresso. A gente conversa às vezes no podcast. Eu sei que você está em outro fuso horário, mas muito obrigada de verdade. Fez toda a diferença conversar com você. Até uma próxima, Denise. Até a próxima, boa noite. Obrigada. Obrigada, Caio Junqueira, que também participou comigo da entrevista.